Neville e a Assunção do Abacaxi Voador, por Cláudio Bonilho, o rei das pegadinhas do Brasil. Olá, nobre estudante das leis universais. Aqui é do Instituto Neville Goddard de Assunções Criativas e Manifestações Inusitadas. Detectamos que em sua última tentativa de aplicar a lei da atração para realizar um desejo material, acreditamos que era por mais prosperidade, certo? Você acidentalmente fez uma suposição mental que envolveu um abacaxi voador entregando dinheiro na sua janela. Agora, há um abacaxi astral pairando sobre sua casa, causando confusão no tráfego de pombos e olhares curiosos dos vizinhos com percepção espiritual. Sua imaginação é poderosa, mas precisa de um pequeno ajuste para evitar que seu sonho de riqueza se transforme num incidente com frutas tropicais no paraíso. Para corrigir isso, você precisa assumir o estado do desejo realizado de forma mais discreta. Feche os olhos, sinta a alegria da prosperidade. Sem abacaxis voadores, por favor. E afirme: eu sou a própria abundância e ela chega a mim de formas normais e terrenas como um depósito bancário e não através de frutas voadoras. Agradeça a Deus pela clareza. Lembre-se, o segredo está nos sentimentos, não na excentricidade da visualização. Se não o fizer, sua casa pode virar ponto turístico para observadores de fenômenos aéreos frutíferos e seu medo de abacaxis aumentará consideravelmente. Pegadinha da manifestação, que seus desejos se realizem de forma menos tropicalmente aérea? Olá, hoje a nossa análise vai para um material, olha, bem peculiar. Um texto que mistura princípios de manifestação, aqueles ligados ao Neville Goddard, sabe? Com uma coisa assim, totalmente inesperada e francamente cômica. Um abacaxi voador. Um abacaxi voador. Essa é nova. Pois é. A fonte é um trecho, o título é Neville e a Assunção do Abacaxi Voador. Quem assina é Cláudio Bonilho, que, olha só, se chama de o rei das pegadinhas do Brasil. Ah, então já dá para ter uma ideia do tom. Totalmente. E para completar, o texto diz vir do Instituto Neville Goddard de Assunções Criativas e Manifestações Inusitadas. Manifestações inusitadas. Gostei disso. A gente também. Ok, vamos desempacotar isso então. A ideia aqui é tentar entender essa abordagem que é única, né, e declaradamente humorística. Como que se usa o humor para falar de algo que, para muita gente, é bem sério, como leis universais e manifestação de desejos? Exato. E, bom, começando a análise. O texto descreve uma situação, né? Alguém tentando manifestar prosperidade, se concentrando bastante, mas aí, sei lá, por algum desvio ali na mente, acaba visualizando não só o dinheiro, mas tipo assim, um abacaxi voador, entregando as notas pela janela. Nossa, uma imagem bem específica mesmo. Muito. E as consequências que o texto descreve são hilárias. Claro, fala de um abacaxi astral que fica pairando em cima da casa. Um abacaxi astral. Isso, e que aparentemente confunde os pombos e ainda chama a atenção dos vizinhos que têm uma percepção mais, digamos, espiritual. Dá pra imaginar a cena, né? Os vizinhos comentando, olha lá, o abacaxi da fulana de novo. Exato. Mas o que é fascinante aqui, eu acho, é como que por baixo da piada toda, Sim, o texto ainda toca num ponto importante dessas práticas, né? é verdade. Ele reconhece o poder da imaginação, que é fundamental em Goddard. Mas aí ele mostra essa visualização super literal do abacaxi como algo problemático, tipo uma manifestação que saiu um pouco dos trilhos e que precisa de ajuste, sabe? Interessante. Quer dizer, mesmo na brincadeira, existe uma lógica interna ali. Se o problema é o abacaxi voando, como que o texto sugere resolver isso? Qual seria a técnica certa nesse universo cômico? Então, a sugestão é assumir o estado do desejo realizado, que é um conceito-chave do Goddard, né? Sentir e viver internamente como se já fosse real, mas fazer isso de uma forma mais discreta, menos frutada, digamos assim.
Menos frutada. Gostei. O foco deveria ser no sentimento mesmo, sabe? A alegria, o alívio da prosperidade chegando, e não na imagem doida de como ela chega. Faz todo sentido dentro dessa lógica maluca e divertida. O texto até dá uma afirmação corretiva, né? Para ajudar a pessoa a sair dessa. Sim, dá. E é bem direta. Eu sou a própria abundância e ela chega a mim de formas normais e terrenas, como um depósito bancário e não através de frutas voadoras. Adorei. E ainda termina com um obrigado, Deus, pela clareza. Como se fosse uma epifania depois do susto do abacaxi. Muito bom. E como que a gente pode conectar isso com as discussões mais gerais sobre lei da atração, manifestação? Olha, se a gente conectar isso ao quadro geral, né, a sátira acaba reforçando de um jeito hilário aquela ideia de que o segredo está nos sentimentos. O próprio texto fala isso. A visualização seria só uma ferramenta para ajudar a sentir, não o objetivo final. O abacaxi voador vira esse símbolo exagerado do perigo de se apegar demais aos detalhes visuais. Perdendo de vista a essência emocional, o estado de ser, né? Exatamente. E o texto brinca com as consequências de não arrumar essa visualização. Alerta em tom de piada, claro, que a casa pode virar ponto turístico para observadores de fenômenos aéreos frutíferos. Imagina, placa na frente. Aqui reside o abacaxi voador. Pois é. Ou pior, a pessoa pode desenvolver fobia de abacaxi. É um jeito leve de talvez apontar para um certo excesso de literalidade que algumas pessoas podem ter ao aplicar essas ideias. E é aqui que fica realmente interessante, porque depois de construir tudo isso, o texto escancara a intenção, não é? Totalmente. Ele termina lá, bem claro. Pegadinha da manifestação. Isso, bom, sela o tom. É brincadeira, é sátira da situação toda. Não tem nenhuma pretensão de ser um guia sério. É uma paródia mesmo. Usa conceitos do Neville Goddard, da lei da atração, para tirar sarro de visualizações muito literais, muito excêntricas. Uma pegadinha literária do Cláudio Bonilho com o abacaxi voador como estrela. Isso. Mas, sabe, isso levanta uma questão importante para a gente pensar um pouco mais. Mesmo sendo uma sátira clara, essa história do abacaxi toca num ponto relevante. Essa tensão entre a gente definir bem a nossa intenção e, ao mesmo tempo, ter flexibilidade sobre como o resultado vai aparecer. Boa pergunta. Até que ponto essa precisão quase fotográfica na visualização é tão crucial assim, comparado com a força do sentimento que a gente consegue gerar? E, pensando mais amplo, qual o papel do humor nisso tudo? Será que ele pode ser uma ferramenta válida para explorar ou comunicar, ou até criticar de leve essas ideias complexas como as leis universais? Tornando talvez mais acessível, né? Ou memorável, justamente por causa do riso. Exato. Fique aí a provocação para quem está ouvindo refletir.